E aí, galera do oitavo ano, se liga só, a gente vai precisar voltar ao Canadá e aos Estados Unidos. Professora, foi o que aconteceu. A gente esqueceu de falar umas coisas lá, mas a gente vai fazer tudo agora, porque a nossa revisão começa agora. Vem comigo, pessoal. Ó, a gente sabe que Estados Unidos e Canadá, né, eles estão próximos, né, um do outro. Tá aqui, né, a nossa Sirene dizendo. E o que é que a gente precisa entender? Canadá, gente, e aí eu coloquei para vocês na aula passada, né, a série de N, né, para vocês lembrarem que N, a sua série passa na ilha de Príncipe Eduardo, e é uma província do Canadá, né? Então, assim, o Canadá está dividido dessa maneira, onde eles têm administração própria, certo? E aí tem toda essa organização, né, histórica, né? Então é preciso que a gente entenda algumas questões aqui. Vamos revisar, né? É importante a gente sempre revisar. É o segundo maior país do mundo, né? Em extensão, apenas para a Rússia, tá? Tem os dois idiomas, como vocês já sabem, né? Francês e inglês, né? Por conta do seu processo de colonização. Quero deixar isso muito claro aqui com vocês, certo? E aí você tem uma dinâmica muito intrínseca, né? E aqui a gente já fica em população para falar disso, que é justamente uma população organizada, certo? E aí eu quero dizer para vocês que existe a política migratória. Nós já falamos isso em outro momento. E aí dessa política migratória a gente já viu que o Canadá ele aceita imigrantes, desde que seja mão de obra especializada, né? Claro que eles aceitam a questão dos refugiados, né? Sobretudo se for refugiado no sentido da língua, que possibilite, sobretudo, a língua, tá? Diferentemente do seu vizinho norte-americano, eles têm essa necessidade por conta da falta da mão de obra, né? Ou déficit da mão de obra. Então, a população extremamente estruturada, organizada, é um país desenvolvido, tá? Tecnológico. O Canadá, a gente já viu aqui que as políticas migratórias é a partir de que entrada expressa, que é justamente a qualificação desses profissionais, refugiados, as startups, cuidadores de idosos, né, por conta da sua população idosa, e patrocínio familiar. O que é isso? O marido ou a esposa levar para lá, né? Desde que vai trabalhar ou estudar, coisas do tipo, certo? Gente, os aspectos populacionais eu chamo a atenção para vocês, porque assim, existe uma escassez de mão de obra e um aumento de aposentados. Isso pode ocasionar o quê? Grandes investimentos na área de social e de saúde, né? E aí o governo ele precisa aumentar o valor dos impostos para justamente garantir a qualidade de vida dessa população. Existe uma expectativa alta e o IDH também muito alto, né? Índice de desenvolvimento humano, justamente por conta da promoção da qualidade de vida dessa população, certo? Ainda só para a gente voltar aqui, veja só. Como eu disse para vocês, fronteira com os Estados Unidos, um clima rigoroso. Lembrando que o extremo norte canadense não há condições alguma de sobrevivência, porque é muito frio. É a tundra que está lá, né? Solo permafrosto, que dificulta qualquer tipo de desenvolvimento econômico. Só que para falar de economia aqui com vocês, eu quero falar logo com vocês sobre isso. Eles exploram a madeira, né? Justamente para a fabricação do papel, né? Atividade que muito peculiar, tá? Lá tem a política de reflorestamento. Cortou, querido, você vai precisar reflorestar, certo? Uso dos recursos minerais e energéticos, sobretudo por conta do seu relevo. E aí você tem o Planalto Canadense e as Montanhas Rochosas.
certo? Tem a indústria voltada toda ela para celulose, siderúrgica, automobilística, petroquímica, e ele está linkado com o NAFTA, né? Tratado de Livre Comércio da América. Beleza? São características básicas que a gente precisa entender sobre o Canadá, né? Que a gente já viu aqui, né? Alguns detalhes bem básicos, né? Desse contexto de fronteira entre Estados Unidos e Canadá. O que mais, professora, que a gente vai precisar resgatar aqui do Canadá? Veja só. Existe um movimento separatista de Quebec, né? O que é isso, gente? É justamente porque essa província ela quer autonomia política e econômica em relação ao governo, né? A gente já fez até atividade sobre isso. Por quê? Porque nesse território tem essa história do francês e do inglês, né? A gente até trabalhou com a charge sobre isso, justamente para pensar sobre essa estruturação no que diz respeito ao processo de colonização, certo? E aí você tem a defesa territorial dos Inuites, né? Que aí é os territórios da Noroeste, certo? Que aí é administrado todo ele por esses nativos. Então, houve, de certa forma, né? Diferentemente de alguns países, o respeito para com esse povo. Beleza? Então, vamos lá. Não esqueça que é dividido em províncias e territórios. É só lembrar da série N. Vamos lá, né? Decolar nos Estados Unidos da América. Gente, as 13 colônias, lembrando que Norte desenvolvida é a Nova Inglaterra, né? Trabalho assalariado, pequenas e médias propriedades, né? Forma de viver diferente. Você tem no Sul trabalho escravo, grandes propriedades, monocultura, né? Então, tudo isso é característica das 13 colônias. Quero lembrar para vocês alguns aspectos do início, né? Dessa formação da expansão territorial americana. Como foi? A partir de tratados, cedidos e outros comprados, anexados. Lembrando que a colonização dos Estados Unidos do Canadá é de povoamento, não é de exploração, certo? Não é. Houve a marcha para o oeste, justamente para colonizar e para concentrar essa população para o oeste, e no meio disso a gente tem Montes Apalaches, está aqui, e a gente tem também o Destino Manifesto. Professora, dá para você repetir o que é esse Destino Manifesto? Claro, querido. Destino Manifesto nada mais é do que aquela ideia de que é uma população escolhida por Deus, né? Escolhida por Deus para promover o desenvolvimento em outras nações. É uma superioridade racial, né? E aí justificado em quê? Expansionismo, né? E extermínio de indígenas. Olha, gente, é a nação mais desenvolvida do planeta. Eu coloquei aqui essa GIF do Capitão América para vocês entenderem a velocidade com que eles conseguem deter, né? E aí a gente tem aquela ideia de deter o adversário, certo? A forma como eles se organizaram, se estruturaram ao longo do tempo, né? Porque a concessão de terra, né, pelo Home Act foi justamente a partir dos seus colonizados, dos seus colonos, né? Concedendo essas terras para que pudessem fixar-se ali e por um bom tempo não ia pagar, porque era para justamente justificar o gasto com a viagem, certo? É uma política que consegue se inserir em toda e qualquer nação, sobretudo nos países subdesenvolvidos, né? A gente já viu em América Latina essa ideia de estar linkada justamente com esses países subdesenvolvidos. Sempre tem os resquícios, né? Aquela doutrina de Monroe, né? América para os americanos, né? A ideia é essa, mas a gente sabe que é um sentido ambíguo da palavra. É toda a América pertencente aos Estados Unidos, tá? A economia que movimenta o planeta é a nação mais rica do mundo, né? Está aí na briga pela vacina, né? Quem querem comprar um bom lote dessas vacinas, até já comprou, já injetou dinheiro para isso. E aí você tem essa questão administrativa também muito ligada, né? A indústria cultural, gente, promoveu globalização e ciência. Por quê?
Se vocês assistirem a vários clássicos do cinema americano, vocês vão perceber que eles sempre estão colocando, tá? Vários aspectos do comportamento e das características norte-americanas dentro dos seus filmes, justamente para dar dessa ideia de nação poderosa, patriota, né? Porque eles são muito nacionalistas. E o protecionismo, certo? E aí, baseado nisso, se vocês observarem, tem a ciência linkada com essa indústria cultural, tá? Vamos para frente. Olha aqui a indústria cultural, né? O cinema, o Independence Day, a forma de comer, os indígenas, a Estátua da Liberdade que representa os imigrantes, recepcionar imigrantes, né? A população foi concentrada quase toda ela na parte nordeste dos Estados Unidos. Olha lá, economia, gente, né? Vamos falar da agropecuária, que está ligada aos belts, ou seja, são cinturões agrícolas, existe uma rotação de culturas, né? Por exemplo, não é como é feito aqui nos países subdesenvolvidos, monocultura, como é feito no Cerrado aqui brasileiro. Uma cultura só, né? Ah, é só isso que vai produzir, é só gado. Não. Aqui é tudo divididinho. Se vocês observarem, do milho, trigo, você tem do algodão, você tem do leite, né? Agricultura irrigada aqui na Califórnia, e assim vai, né? Tem uma série de situações bem peculiares, né, dos Estados Unidos. Ah, vou aproveitar esse mapa aqui com vocês para dizer que nessa região aqui, ó, Califórnia, nós temos o que aqui foi mesmo que você disse que a gente foi Vale do Silício, verdade, né? Vale do Silício, que lugar, né, gente? Google, Microsoft, Apple, todas as redes sociais, tudo desenvolvido ali, as startups. Então, beleza, né? E tudo isso que eles desenvolvem lá pode ser introduzido também na agricultura, viu? Por quê? É uma agricultura extremamente tecnológica e moderna. Precisa. Olha aqui, ó. Vamos falar das nossas megalópolis, né? Você tem aqui Sansão, é São Francisco, né? Tem São José aqui, mas tem San Diego também nesse meio termo. Você tem Chipits, né? E você tem também Boswash, né? Boswash, você sabe que é o centro administrativo financeiro do mundo, né? Algumas grandes cidades estão linkadas lá, certo? Que fique muito claro isso para vocês. E são essas nações que, de alguma maneira, interagem no resto do mundo, por conta da sua dinâmica, da sua fluidez, certo? Tem um probleminha, gente, que, olha, ela é a grande potência mundial, nós sabemos. Justamente isso fica muito claro no período pós-guerra, né? Muito claro, a gente já sabe disso, a gente já falou várias vezes. Só que tem um problema, ela é vizinha do México. Ela tem as suas fábricas no México, mas os mexicanos jamais, latinos, né, não podem estar no território norte-americano, né? Quase que sempre, né, tem esse muro, essa vigilância que divide e que separa, né? Onde deveria ser pontos, você tem aí muros que vai impedir, né, esse sonho de chegar para morar nos Estados Unidos e ter uma vida melhor e tudo aquilo que é sonho, né, de quem quer uma boa qualidade de vida. Você tem diferenças também nas relações internacionais de diferentes governos, né? O governo Bush foi o governo comandado por W. Bush, claro, dentro de uma ótica de quê? Do poderio militar, né? Na busca de Osama Bin Laden, justamente porque por conta dos atentados do 11 de setembro. Você tem Obama que tenta apaziguar a situação, e é quando ele retira as tropas desses países, né, onde eles têm essa intervenção. Agora a gente tem Donald Trump, que é assim, extremamente conservador, né, desalinhado à comunidade internacional, a frieza no que diz respeito às grandes organizações, vem aí para se reeleger. Então, assim, são governos extremamente diferenciados, certo? E aqui, ó, a sua atividade de revisão está aqui, gente, ó. 6 questõezinhas para vocês responderem e colocar no caderno. E a gente vai solucionar essa atividade no plantão,
tá? Lembre-se de tudo que a gente pôde, que a gente conversou. Eu acho que tudo que está aqui, né, foi tudo que a gente conversou durante várias aulas, em vídeos, né, jogos que nós fizemos. Então, assim, acho que está tudo muito bem estruturado para que vocês possam fazer uma boa prova online. Desde já quero dizer que vocês são um sucesso. Beleza? Nós vamos ter uma próxima viagem. Mantenham a mala arrumada e o passaporte em mão, que nós vamos viajar muito ainda esse ano. Um cheiro, tchau, saudades.